Nunca fui com a onda dele, cara. Nunca. Ron Dennis. Nunca fui com a onda desse cara. É mesmo? Nunca. É mesmo. O Ron Dennis era um cara arrogante, muito difícil de tratar. É, meus amigos, o cara que Felipe Massa e Reginaldo Hamilton Leme citam é um dos maiores, se não o maior, e mais bem sucedido chefe de equipe da história da Fórmula 1. Só para início de conversa, esse cara gerenciou algumas figuras importantes do esporte. Se liga no nome de algum deles: Lauda, Senna, Prost, Berger, Hakkinen, Raikkonen, Alonso e Lewis Hamilton. Só piloto grande. Mas o que um cara com tanto piloto brabo no currículo fez para hoje ser visto como um dos maiores arrogantes, snobs, soberbos que já pisaram no paddock? Um verdadeiro mala sem alça. Este elemento cara de pau. Será que ele realmente é um cara difícil de lidar ou apenas fez o necessário para ter sido um nome extremamente importante para a evolução e propagação do esporte pelo mundo? Hoje vamos expor tudo: a sua história, chegada na Fórmula 1 e seu auge, que até fez ser coroado comandante da Ordem do Império Britânico, e consequentemente a queda e toda a desordem que deixou de herança para seus substitutos. Afinal, Ron Dennis é um otário? Ron Dennis nasceu e cresceu em Woking, cidade inglesa. Sempre apaixonado pelo lado automotivo, Ron estudou engenharia automotiva em Guildford Technical College. Ainda com 18 anos, Ron já respirava os ares da Fórmula 1 quando virou mecânico da equipe Cooper, ainda em 1966. O britânico trabalhava para o piloto Hogan Rindt, que 2 anos mais tarde iria para Brabham e levaria Ron Dennis junto a ele. Após uma temporada muito fraca da equipe britânica, Rindt trocaria a equipe e migraria para a Lotus, já para correr no ano seguinte. Só que a partir daí, Dennis se separaria do seu piloto. O mecânico preferiu continuar na equipe de Jack Brabham. Os anos se passaram e o tempo mostrou que Rindt foi quem realmente fez a escolha certa. Em 1970, o alemão conquistou seu primeiro e único título, enquanto a Brabham amargava o 4º lugar no campeonato. Após seus primeiros anos muito difíceis para Ron Dennis, no ano seguinte, ele e seu amigo Neil Trundle teriam uma atitude muito ousada para tentar demonstrar toda a fome de ambos pelo sucesso na categoria. Com isso, em 71, nascia na mesma cidade em que Dennis nascera, anos antes, a Rondell Racing. Meus caros, existem algumas coisas que nunca mudaram no automobilismo, e uma delas é o que o dinheiro manda. E com isso, Dennis correu atrás de patrocinadores diversas vezes para conseguir fortalecer seu time. Após várias recorrências, a Vlospoulos foi a primeira equipe a fortalecer a equipe de Ron e Neil. Os primeiros passos de Rondell foi na Fórmula 2. Após alguns anos escalando na Fórmula 2, no meio dos anos 70, Ron pulou fora do projeto por motivos de falta de cash, e com isso foi atrás de outros desafios para se fortalecer, até que após muitas negociações, Dennis voltou à Fórmula 2 através de um apoio de ninguém mais, ninguém menos que a Marlboro. Já em 75, agora com sua outra equipe chamada Project 3, seus carros se tornaram de cara vencedores. Com um rápido sucesso na equipe, alguns anos mais tarde, Ron fundou a Project 4 Racing, já visando ingressar na elite. Após os títulos de F2 e F3 em 79 e 80, e agora com um cascalho no bolso, Ron Dennis fechou o contrato com um dos maiores promissores projetistas da época, John Bernard, para liderar um projeto inovador para a Fórmula 1 e já chegar com os pés na porta. E depois de anos sorrindo para a vida, finalmente a vida sorriu de volta para o britânico. No momento em que buscava migrar para a Fórmula 1, Ron via a McLaren se destruir com péssimas atuações. E esse fato fez o executivo John Rogan procurar pelo serviço de Ron com a Project 4. Os negócios deram certo e a partir daí, sua história na McLaren começaria. Bom, se você tá vendo esse vídeo é porque estamos pelo mundo atrás de corridas, e ficar em hostel às vezes tira o conforto de casa. E infelizmente eu não consigo trazer minha linda Xister Racer Taycan comigo. Que saudades. Cadeira essa que é extremamente confortável, apoio para os pés e regulagem de altura e ângulo para os braços, para as costas, e várias almofadinhas aí para proteger você, feito um cockpit de Fórmula 1. Então para de ser Latifi, Nico Hülkenberg, escolhe logo a sua no site deles, sai do P20 e vai para P1 com a Xister Racer. O link dos caras tá na descrição e o cupom de desconto está aparecendo aí na tela. O britânico contou com o apoio de Bernard, o projetista, para desenvolver uma máquina revolucionária. Os primeiros projetos para a Fórmula 1 envolvendo a famosa fibra de carbono. Inclusive os nomes que marcaram os mais famosos carros da McLaren têm tudo a ver com o trabalho de Ron Dennis. MP4, Marlboro Project 4. Mas até então era tudo apostas, e até aquele momento a McLaren só tinha um título e tinha saído dos braços do nosso querido Emerson Fittipaldi em 74. Já com Ron Dennis, os primeiros frutos da parceria começariam a surgir
surgir entre 84 e 86, onde Lauda e Prost, a equipe conquistou 3 títulos de piloto e 2 de construtores, e assim começava a primeira dominância da história da equipe. Os anos se passaram e o tempo mostrou que a parceria de Ron com a McLaren foi a melhor escolha possível que ele poderia ter tomado em sua vida até então. Se passaram 36 anos de parceria e se liga nos dados que estão aí na tela. Só a grau de comparação, mais de 90% do sucesso da equipe foi com Ron integrando o time, o que torna facilmente um dos maiores chefes de equipe da história da categoria. O britânico teve uma participação muito importante em vários momentos cruciais da equipe, como por exemplo na treta Senna vs Prost. Eles começaram a brigar como duas crianças petulantes, aí eu os coloquei em um estado emocional muito grande. Foi um problema maravilhoso de se ter, disse Ron Dennis. Ron foi naquela situação tensa, o único e realmente capaz de tentar manter a paz entre os pilotos, embora soubesse que seria quase impossível com 2 dos maiores talentos da história correndo num carro excelente, que era a McLaren. Outro grande exemplo de acerto de Ron Dennis foi com o Lewis Hamilton. Ele disse que iria me patrocinar, mas eu deveria entender que eu iria ter que fazer tudo o que ele dissesse para fazer isso. Ron foi o único que viu algo em mim, o que mais ninguém viu. Minha dívida com ele é eterna, disse Lewis. Hamilton conheceu o Ron Dennis em 95, ele tinha entre 9 e 10 anos, e foi aí que Ron viu que Hamilton tinha um potencial absurdo e começou a dar apoio necessário para o garoto ingressar na Fórmula 1. A carreira de Ron, nesse sentido de ser caça-talentos, sempre foi muito cirúrgica. Não é à toa que ele já teve todas essas lendas durante seu comando na McLaren. Coloca a imagem deles aí, editor. Mas então, o que causou a saída de Ron Dennis da McLaren, já que, como vimos, em quase todos os anos de glória da equipe, tinha o dedo de Dennis. Amigos, como sabemos e ouvimos sempre por aí, a soberba precede a queda, e o peixe morre pela boca. Felipe Massa e Reinaldo Leme não são os únicos do mundo da Fórmula 1 que não vão com a cara de Ron Dennis. Indo mais a fundo na sua carreira, entendemos o porquê. Embora muitos acertos, sua carreira está longe de ter sido mil maravilhas. E durante seus anos de McLaren, algumas rusgas foram feitas no caminho. Não à toa, após 36 anos de casa, o britânico saiu pela porta dos fundos da equipe. Em 2016, após anos de avanço e a chegada de novos acionistas, o inglês possuía 25% das ações da equipe, dividindo o restante com o seu velho conhecido Mansour OG e com um grupo lá do Bahrein, o Mumtalakat. Os seus sócios não estavam satisfeitos com a forma que Ron estava tocando a sua parte do negócio e, em acordo, decidiram não renovar o contrato do britânico como CEO da empresa. Dennis trabalhava em parceria com o OG na McLaren desde 1980, praticamente desde o início de tudo. O curioso é que o mesmo comportamento que o fez ser quem ele se tornou para a Fórmula 1 e fazer a McLaren se tornar uma das maiores equipes da história da categoria foram os causadores das brigas com os seus sócios da equipe. O seu jeitão autocrítico e muito centralizador de comandar a equipe fizeram que ele não tivesse um bom relacionamento, principalmente com o fundo de investimentos Mumtalakat do Bahrein. Como sabemos bem, desde o começo da nova era turbo na Fórmula 1, a McLaren sofre para se encontrar e, obviamente, a seca de títulos ajudou a conturbar a relação de Dennis com seus sócios da equipe. A pressão aumentava, né? Ron, mesmo na boa fase da McLaren, nunca foi uma pessoa fácil de lidar e dizem que quase todos os pilotos sofriam para manter o dia a dia saudável com o chefe de equipe. Embora Ron Dennis seja uma pessoa muito ruim de lidar, a queda dele na McLaren só mostra o quanto esse esporte é cruel e pode virar sua vida do avesso, da noite pro dia. Até mesmo OG, que era o parceiro de Dennis na equipe há mais de 30 anos, ajudou a derrubar Ron Dennis do cargo junto com os árabes. Após decidido que Ron sairia da equipe, até para a Suprema Corte Britânica ele apelou para tentar se manter no cargo, mas acabou que não rolando a ajudinha que ele tanto queria. Um ano após sua saída, Dennis vendeu sua parte da equipe e assim se afastou de vez da McLaren dentro da Fórmula 1 e fora dela. Além da questão da queda de rendimento da equipe, com más escolhas e toda sua soberba e arrogância, outro fator importantíssimo ajudou a balançar Ron Dennis no cargo. Um fator que podemos dizer que após isso, a McLaren nunca mais voltou a ser como era. Igualmente aos nossos vídeos de piloto no auge, Ron Dennis também teve sua carreira no auge, mas diferente de outros pilotos, saiu pela porta de trás com sua arrogância, soberba e esses questionamentos do início do vídeo de Felipe Massa e Reinaldo Leme só comprovam como ele era casca grossa, vencedor, mas ao mesmo tempo chegou a ser otário com muita gente. E para gravar tudo isso, em 2007, Renault, Ferrari e McLaren se viram envolvidos em uma história de espionagem digna de filme e que inclusive Ron Dennis também estava nessa história e
acabou protagonizando. Mesmo que tenha envolvido rios de dinheiro, não sei como não sobrou cadeia pra ninguém, inclusive pra Ron. Você não conhece? Bom, a história do maior e mais polêmico esquema de espionagem da Fórmula 1 está prestes a começar. Segura aí que o vídeo tá começando em 5 segundos e nossa loja já está no ar, o link tá na descrição.